Jesus, Maria e José, conosco caminhamos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sagrada Família. Hoje nós temos aqui, de certa forma, novamente os papéis invertidos. Normalmente é sempre o Gilce que está apresentando, que está, então, puxando a frente. E hoje, novamente, me deram essa missão. Então, como eu não estou muito acostumado, né, me perdoa. O cara que está mestre nisso está na minha frente. Qualquer coisa ele vai me corrigir. Mas, enfim, meus queridos, é sempre muito bom tê-los assistindo esse nosso programa, esse podcast, porque como a gente sempre vem repetindo ao longo de todo esse ano, esse é um programa para a nossa paróquia, esse é um programa para a nossa comunidade. Por mais que sim, tem pessoas de fora que assistam e vocês também são muito bem-vindos e a gente, quer continuar também que vocês possam estar participando, mas também a gente tem esse nosso carinho pela nossa paróquia e a gente dedica nosso tempo para isso. E uma forma muito especial de manifestar o nosso carinho pela paróquia é também sempre chamando os nossos paroquianos, aqueles que estão conosco, né? Ao longo desse programa nós já tivemos a visita dos catequistas, dos ministros da Eucaristia, do pessoal do CLJ, do catequista de adultos, do nosso padre, o padre Ezequiel. Enfim, nós tivemos a visita de várias pessoas já aqui no nosso programa e hoje, de uma forma muito especial, nós temos hoje a honra de entrevistar então o Gilce e a Dani, que posso dizer, né, com todo orgulho, que são mais da metade, né, mais de 70%, 80% desse programa é devido a eles, né, porque é o carinho deles, o empenho deles de estar sempre disponibilizando todo esse espaço, enfim, todo o tempo deles para que isso possa acontecer. Então hoje, né, eles estão disponibilizando o tempo deles para eles também. Então, né, já deixo aqui o meu agradecimento inicial. E desde já compartilha esse programa, né, com a sua família, com os seus amigos, com todos aqueles que também sempre estão nos assistindo. Nós queremos agradecer todas as pessoas que nos ajudam. Hoje, ali atrás das câmeras, então, comandando tudo, tá a Júlia, mas também agradecer a Sofia, que também nos ajuda, a Renatinha, que também algumas vezes também já ajudou. Enfim, todos aqueles que ajudam a esse programa continuar, né, em pé, continuar existindo. De forma muito especial também o nosso querido Padre Ezequiel, que também sempre está apoiando o nosso trabalho. Nós temos aqui de novo, então, essa honra de receber, né, o Gilce e a Dani, receber na sua própria casa, eles que trazem hoje para nós, né, uma notícia, uma novidade, claro, que talvez muitos de vocês já viram, já acompanharam, mas é o nosso, já vou falar desde agora, já roubei o livro, é o lançamento do novo livro que eles lançaram, né, e nós vamos estar também ao longo hoje desse programa falando também um pouquinho sobre isso. Então, gostaria que vocês se apresentassem, né, claro, pouquinho, por mais que o pessoal já conheça um pouco vocês, mas pra gente seguir o protocolo. Sim, então, para quem está nos assistindo, sou o Gilce, sou pesquisador, escritor, consultor na área do desenvolvimento humano e empresarial e também atuo como diretor executivo de algumas empresas. E como o Pedro disse, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho desse livro. E eu vou deixar a Dani se apresentar, mas eu tenho uma surpresa pro Pedro, né? Que hoje que nós vamos fazer uma surpresa para ele, mas se apresenta, amor. Para quem não me conhece, me chamo Daniela Klippel, sou aromaterapeuta e mentora de mulheres empresárias. Ajudo as mulheres a criarem uma rotina mais saudável, com mais saúde física, emocional e espiritual. E assim, viverem seus dias com mais leveza. Estou muito feliz de estarmos aqui juntos hoje, poder compartilhar e colaborar um pouco na vida das pessoas com os nossos dons, os nossos talentos. Muito obrigada pelo convite. Amém. Eu que agradeço. Então, o Pedro, eu também quero agradecer, Pedro, porque você ajudou na parte de finalização, quando a gente estava quase mandando para a gráfica, né? Estava quase finalizando o arquivo. Você fez uma leitura crítica, fez algumas considerações a respeito da obra e a gente gostou muito. Então, obrigado por ter nos ajudado nessa fase. Foi muito especial. Teu nome está aqui nos agradecimentos e eu também quero te presentear hoje. Olha só. Com um exemplar da obra. Depois, então, a gente pode fazer uma dedicatória para você. Sim, né? Sim, tem que escrever ali. E eu quero, além do livro, eu quero um autógrafo também. E foi muito legal, assim, as associações, né, que você colocou, trazendo para o catolicismo, aquilo que de fato tem coerência, né, com a nossa fé.
Muito bem, muito obrigado, Muito Pedro. obrigada. Eu que agradeço. Ó, já adquiri o meu, então, né? No final também a gente vai dizer como você Isso aí. também pode estar adquirindo, de certa forma, também o seu. Show de bola. É isso? Show, estamos juntos. Então, meus queridos, o nosso último programa, como vocês viram, foi uma introdução, de certa forma, à antropologia, né? Um pouco que o catecismo, um pouco que a igreja, por mais que há um tempo atrás, mas um pouco que Santo Tomás também vem nos falando sobre como nós conhecemos o homem, o que é o homem. E hoje a gente quer dar um passo a mais. E por isso que também a gente trouxe de maneira especial o Gilson e a Dani e esse livro deles para falar de forma muito especial sobre a consciência do homem. O que é isso que a gente tanto fala, o pessoal fala de consciente, subconsciente, consciente, não sei o quê. Fala tantas coisas e às vezes a gente, né, escuta várias opiniões de vários lados, mas hoje a gente está aqui então para falar um pouquinho, tanto a pesquisa deles, né, sobre o que é a consciência. Então, que você possa estar acompanhando conosco e assim, fazendo como se fosse uma parte 2, assim, do nosso programa sobre a antropologia. Perfeito. Para que a gente possa começar, então, o Gil se sugeriu que a gente pudesse estar lendo o texto, né, da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, o versículo 19. Se você tiver com a sua Bíblia aí em casa, você pode pegar ela. Então, Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, o versículo 19 até o 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha mente e me aprisiona na lei do pecado, que está nos meus membros. Infeliz que eu sou! Quem me libertará deste corpo da morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, pela minha mente sirvo a lei de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. Que nós possamos, então, desde já, colocar a nossa mente nas mãos do Senhor, a nossa inteligência, a nossa vontade, para que esse programa também possa ser um momento de aproximar a nossa consciência daquilo que é a vontade de Deus para nós, aproximar a nossa inteligência daquilo que é a vontade dele. Pedimos hoje de forma muito especial também a intercessão de Maria, para que ela também possa estar nos auxiliando a viver como o seu próprio Filho Jesus Cristo viveu. Por isso possamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Então vamos lá, meus queridos. Acho que após essa pequena apresentação e também a leitura desse texto que vai, né, estar de certa forma acompanhando a gente durante o programa. Perfeito. Acho que a primeira pergunta, e talvez a pergunta que normalmente se faz, é da onde que surgiu então a ideia, a inspiração para fazer esse livro, né? Eu já conversei contigo algumas vezes, tu já tem, acho que, quantos outros livros publicados? Tem mais 2. Tem mais 2. Além desse. Então, com certeza, cada livro tem a sua história. Mas de onde surgiu a primeira motivação para esse livro em específico, né? Sim. De certa forma também, né? Esse tema da consciência, né? Perfeito. Como você mencionou, Pedro, a gente tem já um histórico dentro dessa área da literatura, de pesquisa e de falar daquilo que a gente vive. Porque a gente tem uma vida dedicada à gestão de pessoas e orientação de pessoas. Principalmente na parte empresarial, no que se refere ao trabalho do dia a dia das pessoas. E esse é um ponto importante para nós, que nos trouxe a essa obra, né? A nossa vida dedicada à pesquisa e à gestão de pessoas, tanto no dia a dia, mas principalmente na área empresarial, no trabalho das pessoas. Esse é um ponto importante. Segundo ponto é que, falando exatamente de pesquisa, eu busco sempre estar em
em estudo a respeito do tema que eu mencionei sobre gestão de pessoas. E dentro dessa busca de estar em pesquisa, nos últimos 2 anos, mais ou menos, o resultado dessa obra passou pela análise de duas pós-graduações. Então, numa pós-graduação, foi feita uma parte dessa obra, ou seja, foi feita uma parte da pesquisa, e o TCC recebeu nota de 9,7. Olha só. E daí, na outra pós-graduação, que foi feita mais uma parte dessa obra, o TCC recebeu a nota 10. Então, a gente vem colocando à prova essas ideias que estão aqui e tem sido, então, passado por mestres, doutores, professores que estão avaliando se, de fato, a pesquisa e aquilo que está surgindo de considerações a respeito dessa pesquisa são, de fato, vamos dizer, tem nexo, né? Tem um sentido. Coerência, né, Dani? Então, esse é um segundo ponto que nos trouxe até essa obra. Uma coisa que eu acredito é que a leitura faz muito bem para as pessoas. Então, estar colocando um livro à disposição das pessoas é porque eu acredito realmente que quem lê se desenvolve melhor como pessoa. Claro, né? Tem obras e obras, mas a leitura em si é um exercício muito importante para o cérebro, por exemplo. Então, o incentivo à leitura também é uma das coisas que nos trouxe a fazer esse trabalho e imprimi-lo, né? Colocá-lo no formato de livro. O desejo meu e da Dani também de contribuir para o bom desenvolvimento das pessoas. Não só trabalhar com isso, mas contribuir de várias formas, das mais variadas possíveis, né? E nós mesmos precisamos nos desenvolver. Então, o outro fator é que quando a gente coloca ideias no papel, coloca elas à prova, né? Que outros avaliem e nos digam se o que a gente está vendo está de acordo ou não, ou tem realmente senso de realidade ou não. Isso nos ajuda a refletir sobre nosso próprio desenvolvimento. E até mesmo quando a gente está aqui para falar contigo e falar com as pessoas que estão em casa aqui, a gente precisa reavaliar tudo que está falando. Sim. Então a gente aprende de novo e se desenvolve com tudo isso. Esse é um outro fator que nos motiva a fazer esse trabalho. E um último trabalho é que eu considero que toda alma quer conhecer mais a Deus. E um dos caminhos que eu encontrei para entender um pouco mais de Deus e da fé é no estudo, é na pesquisa, é fazendo as reflexões a partir do que eu estudo. Então a gente está aqui também com esse motivo, né, trazendo essa obra. E para finalizar, completando, né, o que o Gilce falou, eu acredito que o lançamento desse livro nos motivou também para alcançarmos mais vidas. Porque dentro do nosso trabalho isso se torna limitado. Poucas pessoas conseguem ter este conteúdo de forma mais aprofundada, convivendo conosco. Mas o livro, ele amplia pode chegar mais, né? Ele pode chegar a mais pessoas que no dia a dia o nosso tempo é limitado. Sim. Né? A gente não consegue, muitas vezes, ter esse mesmo tempo que nós temos lá com os nossos clientes, com os nossos pacientes, com todas as pessoas que precisam desse conteúdo. Sim. E também, já pegando o gancho da Dani, abrir diálogo. Porque quando a gente coloca uma obra, é justamente para as pessoas lerem e conversarem a respeito do tema. E buscar desenvolver, de fato, mais sobre isso. Um hábito, né? Por exemplo, muitas pessoas que estiveram no lançamento do livro, parentes nossos, que nunca tinham lido um livro, né? Já estão nos trazendo feedback. Nossa, eu li já até página tal, eu não vejo a hora de terminar. Né? Então, a gente está instigando um hábito saudável. Sim. E um diálogo, né? Para que as pessoas consigam evoluir nessa questão mais intelectual também, né? Sim. Nossa, muito interessante.
dentre todos os pontos que vocês colocaram, me chama muita atenção, principalmente o que o Gilce falou sobre a questão de que é um processo, né? Sim. Às vezes a gente pensa que, fazer um livro é tu sentar na cadeira e ali, dedica 1 hora por dia, vai ali e escreve uma página, no outro dia escreve outra, né? Porque às vezes a gente pode pensar que é isso, né? E daí ali em 1 mês tá pronto, né? Mas não, é fruto de uma pesquisa muito longa, como tu mesmo Isso. falou, né? Já Isso. vem há mais de 2 anos, através das pesquisas, para produzir algo, né? Não dizendo que é pouco, né? Mas imagina, são 2 anos para fazer quantas páginas tem? 96 Para fazer páginas. 96 páginas, né? Isso. Imagina, é um trabalho esmiuçado, é um trabalho que não é tipo feito do dia pra noite. E eu tive o prazer, tive a alegria de poder ter lido também, antes inclusive do lançamento. E uma Sim. coisa que me chama muita atenção foi a capacidade também de isso tudo que vocês viveram nesses 2 anos, colocar aqui dentro, né? Vocês colocam experiências, colocam histórias, colocam coisas concretas da vida de vocês Sim. que foram vivendo e que foram, então, descobrindo e inserindo isso na pesquisa, né? Isso. A pesquisa de Exatamente. vocês não é algo que, tipo, é deslocado da realidade. Não. É algo Isso. que é da experiência de vocês com o trabalho de vocês e na vida de vocês. E Exatamente. que, de fato, no dia a dia, quando eu vou, por exemplo, para o ambiente corporativo, para o trabalho, eu também tenho que usar isso. Eu também tenho que orientar as pessoas acerca daquilo que a gente está falando aqui. Então, e esse é um desafio muito que a Dani sempre me fez. Dentro das teorias, ela sempre me fazia a pergunta: e como é que isso vai para a prática? E como é que isso vai para o dia a dia? Então, a Dani me ajudou muito para mim poder me desenvolver, sair da teoria e ir para a prática. Isso é uma coisa que a gente se complementa. E ela vai para a prática, ela traz o resultado da prática e fica me dizendo: olha, aquilo que a gente conversou, que a gente estava estudando, eu fui, coloquei e tive esse resultado. Isso. E Então isso tem foi algo sido... que também motivou o Gilce a estudar. Porque muitas coisas que às vezes eu colocava na prática, ele não conseguia entender como aquilo acontecia daquela forma, né? E ele foi estudando para que a gente conseguisse ajudar outras pessoas a fazer aquilo que eu fazia, mas de uma forma mais organizada, não somente no entusiasmo, né? Porque quando a gente vai somente no entusiasmo, mas sem entender exatamente o que a gente está fazendo, a gente está andando pela sorte apenas, né? Mas quando a gente entende o que a gente está fazendo, a gente também consegue ter mais prudência para evitar problemas que poderiam ser evitados e que muitas pessoas não conseguem evitar Sim. porque elas vão somente pelo entusiasmo. E mais um fator, já que a gente trouxe algumas ideias. Santa Teresa dizia que é preferível você buscar um orientador, um diretor espiritual que seja douto, do que um diretor espiritual que seja santo. Sim. Essa orientação dela me impactou num primeiro momento. Porque, pelo meu senso, eu pensava assim: não, eu vou buscar uma pessoa que seja santa. E ela disse: não, você tem que buscar uma pessoa, lá nos livros dela, né? Ela disse: você tem que buscar uma pessoa que seja doutora, porque ela vai compreender exatamente o que está acontecendo contigo. E vai poder te ajudar a fazer os ajustes necessários com a prudência necessária. Sim. E isso foi algo que me moveu também ao longo de muitos anos a me dedicar ao estudo. Porque no cuidar das pessoas, no ter que gerir pessoas, no ter que orientar pessoas, eu estou lidando com algo muito precioso. Então, nesse senso de respeito pela vida do outro e da busca por, de fato, fazer algo que seja o melhor pelo outro, eu preciso estar muito bem preparado. Sim. Então, a gente vem Exatamente. nesses pontos, sabe? Querendo, de fato, fazer o melhor no nosso trabalho, na nossa vida, pelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente buscou esse desenvolvimento e essa obra é fruto desse trabalho Sim. de cuidado, de querer cuidar bem daquilo que nos é colocado, né, para nós cuidarmos. Os doutos ajudam pessoas que querem ser santas a serem santas, né? Perfeitamente. Esse é o caminho. E olhando, né? Você aí de casa já deve estar dando uma olhadinha. Olhando assim pro livro, a primeira coisa que me chama a atenção, e você também deve ser, é o que tá fazendo um camelo
em cima do título, né? Eu vou ler para vocês, né? O título do livro é Através do Buraco da Agulha, e o subtítulo, Cultivando a Consciência para a Manifestação do Maior Potencial. Então, a segunda pergunta agora seria isso, né? O que é o camelo? Por que tem um camelo ali? E depois, o que seria o buraco da agulha, né? Sim. Então, o título veio da soma da parábola do camelo com a teoria U. Através do buraco da agulha se refere ao movimento que devemos fazer para poder viver de maneira consciente. O camelo representa também a força para enfrentar os desertos e as adversidades em cada caminhada, saindo de um ponto A para chegar ao ponto B. Através do buraco da agulha é um movimento de renovação e um estado de espírito que nos permite soltar as coisas do mundo e dar espaço para Deus agir. E aí eu posso completar o que a Dani está dizendo com a passagem de Romanos 7. Né? Vamos lá, vamos fazer um link. Então o camelo, ele é um símbolo dessa caminhada que a gente tem que fazer na nossa vida e que muitas vezes a gente vai passar pelo deserto, um deserto necessário. E o deserto simboliza muitas vezes essa ausência de distrações, essa ausência de coisas que nos impedem de olhar para aquilo que é a vontade de Deus. Então, e que é necessário a gente passar. Abrir mão das distrações, abrir mão das ilusões, abrir mão daquilo que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça para a gente não enxergar, né, aquilo que Deus... O deserto também tem um significado muito amplo na Bíblia. Jesus foi para o deserto muitas vezes e no deserto ele foi tentado também, né? Então o camelo ele tem uma simbologia muito forte dentro dessa obra, justamente porque o movimento que a gente precisa fazer na vida, a partir de um movimento consciente, ele passa por desertos. E aí vem o símbolo do camelo. E o camelo, então, faz essa travessia. Cruza do ponto A, né, até um ponto B. Cruza o deserto. Então, essencialmente, a gente está falando dessa questão com relação ao símbolo do camelo. E que a gente pode, aprofundando a Bíblia, verificar que isso tem um vínculo muito forte, uma simbologia muito forte. Isso, e muitas pessoas querem fugir do deserto, né? Porque elas não têm a consciência de que é no deserto que a gente, na verdade, não está morrendo, mas a gente está vivendo, a gente está se renovando ali naquele momento, né? De deserto que cada um de nós passa na nossa construção, da nossa trajetória de vida, tanto pessoal, profissional, no casamento, em todas as áreas da vida, nós passamos por desertos. E quando nós conseguimos ter consciência disto, nós não fugimos mais desse deserto. Nós aprendemos a desenvolver a nossa consciência para então conseguir passar pelo buraco da agulha. Olha só. E completando também isso, Pedro, se olhar hoje, uma das dificuldades das pessoas hoje é enfrentar, por exemplo, o silêncio. As crianças, então, elas têm uma grande dificuldade de ficar em silêncio. Uma grande dificuldade sem ficar com estímulos, né? TV, Sim, telefone, né? Então, quando tu coloca uma criança e tu diz assim, fica sentadinho um pouquinho, respira fundo, fica em silêncio, ela não consegue lidar com aquele tédio. Que o tédio é também uma outra maneira de explicar um deserto que a gente precisa ter como estado de espírito. E não é ruim. O tédio, ele na verdade, ele é um caminho para você dar espaço para Deus falar com você. Sim. Isso. E aí muita gente hoje não consegue fazer esse estado porque está treinado ao contrário. Mas a gente vai entrar nisso, né, ao longo... Isso. Só para falar um pouquinho do deserto, do porquê da simbologia do camelo. E realmente o título, Através do Buraco da Agulha, ele se refere a um movimento que a gente faz. Tem aquela... A parábola do camelo que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, né?
do que um rico entrar no reino dos céus. O rico, ao qual Jesus menciona, é essa pessoa cheia de Distrações, de né? distrações, cheia de coisas materiais na cabeça, cheia de coisas do mundo na cabeça, e que ele precisa largar isso para passar, né, no movimento certo para entrar no reino dos céus. E o camelo também tem uma outra explicação sobre isso, que em Jerusalém teria um portãozinho estreito chamado de buraco da agulha, que o camelo, para passar por ali naquele portão de Jerusalém, ele teria que largar todas Aquilo que carregava, aquilo que né? carrega. É o desapego, né? Então trata muito desse espírito livre, né? Na Bíblia menciona muitas vezes aquele que tem é pobre de espírito, né? Sim. O pobre de espírito quer dizer aquele que não carrega coisas no seu espírito que não são necessárias, né? Isso. O humilde de espírito. Sim. Então a gente tá falando disso. Como é que a gente consegue largar essas coisas? Como é que a gente consegue ficar mais humilde de espírito, ficar mais pobre de espírito para poder herdar o reino dos céus, Sim. então? E é um movimento dentro da nossa pesquisa, e por isso passar pelo buraco da agulha, né? Através do buraco da agulha. A gente tá falando através, tá falando de um movimento Sim. que a gente faz, porque o ser humano ele tem geralmente 2 movimentos que ele faz. Ou é um movimento de criação ou de destruição. Mas a gente também vai falar disso ao longo do E episódio. algo assim que a gente vê muito hoje no dia a dia das pessoas, nos meus clientes, nos meus alunos, é pessoas apavoradas quando acontece um problema na vida delas, Sim. né? Elas não querem que aconteçam os problemas, elas querem fugir dos problemas. E são os problemas que fazem nós evoluirmos. E é nesses momentos de problemas que nós precisamos entrar no deserto para aprender, para evoluir, e quando a gente evolui, logo depois vem um crescimento, né? E que significa esse movimento da agulha. Quando nós temos consciência disso, a gente observa, a gente evolui, a gente muda e a gente cresce. Mas quando você reclama, você lamuria, você nega a realidade, você não evolui, você não passa pelo Sim. buraco da agulha. Isso, enquanto vocês falavam, me fez lembrar uma passagem. Peço até perdão porque eu não lembro qual que é. Mas Sim. uma passagem da Sagrada Escritura que Deus fala, né? Eu te conduzirei ao deserto e falarei ao teu coração. Perfeito. E às vezes Deus faz isso com a gente, né? Inclusive esses dias eu fui visitar uma pessoa no hospital. E daí a pessoa ela mesma, né, conseguiu chegar nessa reflexão de que ela teve que ser conduzida a esse deserto, que é o hospital, porque era uma pessoa que trabalhava muito, vivia o tempo todo ativa, fora de casa, fazendo 1000 coisas e não parava, né? Então Deus teve que, claro, a gente não diz que de certa forma Deus impõe os males na pessoa, mas se aproveita disso para que ela pudesse então parar um tempo e Isso. pudesse passar por esse deserto no qual Deus falou no coração dela, né? Isso aí. Então é muito, muito bonito ver esse movimento que vocês comentaram, e a Sagrada Escritura nos confirma também isso, Perfeito. né? Porque tem que esperar chegar uma doença para parar, né? Quando nós conseguimos ter essa sabedoria, a gente consegue passar por mais desertos todos os dias e evoluir mais rápido. Sim. Pelos desertos necessários, né? Desertos necessários, não desertos criados por nós mesmos. Pela teimosia, pela desobediência. Né? Muito interessante. E cultivando né, esse seria o título, e o subtítulo é Cultivando a Consciência para a Manifestação do Maior Potencial, né? Perfeito. Por que então esse tema da consciência? Qual que é a relação talvez que ela tem com o camelo, com o buraco da agulha, com Sim. tudo isso que a gente está falando, né? Por que falar da consciência? Perfeito. Eu vou começar pegando uma parte do catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica, que foi um dos pontos também que eu refleti e que vem somando para a gente poder manter esse tema como ponto central da nossa pesquisa, do nosso trabalho no dia a dia. E diz o seguinte, é um parágrafo, né? Isso. Parágrafo 1798 diz que uma consciência bem formada é reta e verídica e formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com um bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. Cada um deve usar os meios adequados para formar sua consciência. Então, já aqui no catecismo, a gente tem uma orientação para que, de fato, forme bem a sua consciência. E, seguindo, no livro tem uma frase impactante que
se eu não me engano, vem da pesquisa do Padre Fausto, né, Francisco Fausto, que eu contextualizei ela e ela diz assim: nosso destino depende de nossas decisões e nossas decisões dependem da qualidade da nossa consciência. Esse é um outro motivo pelo qual o tema da consciência ele está conosco. E a consciência, ela é, dentro daquilo entendido por nós até agora, a base necessária para que eu consiga construir virtudes. Sem a consciência bem formada, o ser humano ele não consegue distinguir se ele está construindo virtudes ou vícios. Porque, em essência, quando nós falarmos do que é a consciência, ela trata muito dessa distinção. Então, até mesmo no meio empresarial, no nosso trabalho no dia a dia de ajudar as pessoas a desenvolver boas coisas em si, a gente percebia que elas confundiam as coisas. E às vezes, por terem uma consciência atrofiada, elas chamavam o mal de bem. E o bem de mal. Sim. Então, a gente percebia que não adiantava só tentar treinar a pessoa para algo. A gente precisava ajudar essa pessoa a distinguir se ela de fato estava construindo algo bom ou algo ruim. Dá um exemplo de chamar o bem de mal e o mal de bem para as pessoas que estão ouvindo. Só te interrompendo. Claro. Isso na filosofia a gente estuda bastante, né? Porque Sim. a nossa vontade, a nossa inteligência, ela por natureza busca aquilo que é verdadeiro e aquilo que é bom. Só que muitas coisas são nos apresentadas males com espécie de bem, né? Porque a gente nunca vai desejar um mal, a gente sempre vai desejar um bem. Só que pode ser que aquele bem é um mal que é nos apresentado como espécie de bem. Isso. Vamos, sei lá, um exemplo muito prático é o açúcar para quem tem diabetes, né? Um Isso. exemplo que a gente toca no dia a dia, né? A Sim. pessoa sabe que aquilo para ela é um mal, Sim. mas ela enxerga aquilo como um bem que vai trazer um prazer, né? Ou um exemplo um pouco mais forte, né? Um bandido, por exemplo, que vai assaltar uma casa. Ele não enxerga aquilo, não é um mal. Para ele tem uma espécie de bem. Pegar algo, lucrar em cima, né? Então, desculpa interromper a tua pergunta que foi pro Gilson, Mas foi muito eu bom, lembrei disso, Era né? para trazer a resposta, né? Tá certo, Isso Pedro? aí, Sou que metido, legal. sou metido. Isso aí, Pedro. Capaz, Mas é importante, capaz. né? Porque tem muitas pessoas que dizem, nossa, o pecado é gostosinho, porque se não fosse gostosinho, a gente não fazia. Mas, na verdade, não é que é gostosinho, é que te é vendido como algo realmente que é bom, mas é uma ilusão. Sim. E aí, claro, ao longo da nossa conversa a gente vai entrar sobre essa capacidade de refinar a nossa percepção, de refinar o nosso gosto, de entender o valor de um propósito divino em vez de um propósito mundano. E esse refinamento de gosto, esse refinamento de olhar, só acontece se a gente cultivar bem a consciência. Ou seja, para nós, dentro dessa obra, a consciência é como se fosse o solo, a qualidade do solo, né? Onde algo vai ser semeado. E claro, aí vem a passagem que Jesus colocou. Ele joga sementes e essas sementes caem em solos diferentes. Sim. E aí, dependendo do solo, poderá crescer, né? Dar frutos em 30, 60, 100. Mas o solo precisa ser bom. Sim. Então, para nós, o exemplo assim que a gente usa sobre a consciência, da importância desse tema, é que é o solo. A gente precisa cultivar bem o solo. Por isso está escrito ali, né? Cultivando a consciência para a manifestação do maior potencial. E quando a gente, então, cultiva bem esse solo, a gente tem a possibilidade de fato, construir virtudes, Deus poder trazer, através daquela pessoa, os frutos necessários, ou o propósito daquela pessoa para o bem comum, né? Como diz aqui no catecismo. Sim. Então esse é um outro ponto que a gente trata aqui. E então até mesmo o Francisco Fausto diz que é preciso formar uma boa consciência para discernir o bem do mal e agir de acordo com o verdadeiro bem. Né? Uma consciência formada e educada permite o indivíduo seguir a luz da fé, a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja e os conselhos dos outros. E isso, os conselhos dos outros é mais um tema que dá para falar muito sobre Sim. isso. Porque tem muita gente que ouve, muita gente, mas não sabe caminhar para lado nenhum, né? Sim. Então, sem essa formação, a consciência pode ser cega pelo pecado, pela falta de sinceridade e pelo orgulho, levando a erros e a uma vida desorientada. Então,
Por que o tema da consciência? Aqui tem alguns exemplos do porquê. Sim, vários. Não fazendo merchan, mas já que tu citou várias vezes ele, né? Claro. Eu vi que tava ali. Esse aqui, então, é um pequeno livrinho do padre Francisco Fals. E que fez parte da pesquisa. Pra A essa Voz da obra. Consciência. Eu também li esse livro, é realmente muito bom. Sim. Que tem uma versão pequenininha. Vale muito a pena também. Não desmerecendo o livro de vocês, Claro, né? por favor, aqui. Mas acrescentando literatura Acrescentando, também ao nosso... acrescentando. É um complemento, né? Acrescentando. Com E tem, certeza. tem vários livros que estão no final desse nosso livro que a gente indica, né? Na bibliografia. É, né? então, e livros católicos muito bons. Tanto Isso é aqui, ó. que, não querendo dar um spoiler, mas já avisando, eu espero que Deus nos dê a graça de fazer uma próxima obra a respeito desse tema somente com pesquisas católicas. Olha só. Né? Então, é um propósito. Espero que Deus nos conceda a graça de poder, daqui a um tempo, Isso. não sei quanto tempo vamos levar, porque exige, né? Sim, com certeza. Mas eu espero que a gente consiga tratar. Amém. E isso é algo que acabou de ser falado agora, né? Não desmerecendo. Então, isso é algo que também a gente aprende com a evolução da consciência, que a gente não precisa descartar. Esse é bom, esse é ruim, Sim. né? Isso é uma coisa que acontece muito no dia a dia. As pessoas usam a comparação. Esse é bom, isso é bonito, isso é feio, né? Sim. Ou, porque tu é querido, tu é chato. Então, é conseguirmos integrar e não descartar as coisas. Conseguirmos juntos, cada um com seu conhecimento, vários juntos, nós conseguimos ir mais longe. Sim. Então, acho que a gente já percorreu um certo caminho. A gente já Sim. falou o que é o camelo, o que é, então, o título. buraco da agulha, enfim, o título. Falamos da importância de refletir um pouco sobre a consciência. Mas o que é a consciência, né? A gente O tá que é? falando consciência. Mas o que é, então, essa consciência, né? Perfeito. Hoje, no caso desta obra, ela engloba várias áreas do saber. Não só exatamente a parte cristã católica. Mas hoje a gente quer se ater mais a essa parte. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu Meu acho Deus. que é uma pergunta das pessoas, talvez. Por favor. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho consciência disso. É. Eu tenho consciência daquilo. Então, significa que a pessoa já tem uma consciência elevada? Então, quando a gente está falando de consciência, existem também áreas que definem a consciência de um modo ou de outro. No caso, o que tu tá me trazendo, Dani, é das pessoas que definem a consciência como um conhecimento. É ok? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, o Viktor Frankl, ele define a consciência como um órgão do sentido. No ser humano, a consciência é o órgão do sentido. O que é um órgão do sentido? Você tem uma mão, né? A mão, ela tem uma finalidade. Filosofia, né? E a finalidade da mão, então, é você pegar as coisas, poder manusear. Então, tem uma finalidade. O órgão do sentido, quando se refere à consciência, é para mim entender que sentido eu tô indo. Aí a gente volta para aquela frase. Tá, eu confundi os sentidos aqui, agora eu entendi. Sentido, órgão do sentido. Sentido no sentido de direção. Então, a consciência, como órgão do sentido, de acordo com o Viktor Frankl, a gente volta para aquela frase que diz assim: nosso destino depende das nossas decisões. E nossas decisões dependem da qualidade da nossa consciência. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que tomar decisões para ir para o céu. Todos os dias. Que tem a ver com o processo de santificação. Ok? Então, para mim tomar as decisões que me levam em direção à santificação, ao céu, eu tenho que ter uma consciência que me permita distinguir e me dar condições de optar por isso. E aí a gente está tratando, então, do tema da consciência. Já comecei a definir ela. Sim. Né? Em algumas áreas do saber, eles vão definir a consciência como simplesmente um conhecimento. Já pensando como o Viktor Frankl, nós vamos definir a consciência como um órgão que me dá condições de discernir para que direção eu estou indo. E aí a gente se aproxima do catecismo nesse estudo, que, por exemplo, no parágrafo 1776, diz assim: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei, ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer. Então, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei, chamando-a a sempre amar e fazer o bem e evitar o mal.
chamando a amar e fazer o bem é uma direção, e evitar o mal, que é outra direção. E aí a gente pega a questão do sentido de Viktor Frankl, que é ou eu amo e faço o bem, ou, né, eu vou em direção ao mal. Então, essa lei que o homem descobre na intimidade da sua consciência, ele ressoa, né, no coração dele. É uma lei escrita por Deus no coração do homem. Quer dizer que em todos nós a lei de Deus está inscrita no nosso coração. E a gente descobre essa lei quando de fato está consciente. Então, eu ia fazer uma pergunta bem sobre isso, né? Então, antes mesmo de eu já me entender por gente, Deus já colocou uma lei na minha consciência. Exatamente. Quando nos formou a sua imagem e semelhança. Então, a lei de Deus está em nós. Impressa. O que eu preciso é, então, encontrar essa lei. Exato. Vamos dizer, dentro da nossa pesquisa, eu preciso dar espaço, eu preciso abrir... permitir mais abrir do que encontrar. tirar essas distrações, tirar Véus. esses véus e deixar essa consciência se manifestar, formar ela bem, né? Porque ali dentro a lei de Deus vai ressoar. Aí, claro que tem a questão assim, a gente precisa educar também, né? A nossa consciência. Porque no processo de educação, não é um processo de colocar para dentro só. É um processo de encontrar e, como se diz, é como se algo que tu conhecesse, mas tu precisava se encontrar com aquilo. Tu conhece. E por isso que a nossa vida, ela é à medida que a gente se aprofunda na espiritualidade, na fé, e a gente medita sobre as coisas de Deus, a gente, na verdade, está se encontrando. Então, nesse sentido, o que significa... eu tô com a minha consciência pesada. Que muita gente também fala isso, né? Tal coisa pesou a minha consciência. Perfeito. Então, além de definir, a gente já vai dar um plus para as pessoas. No que se refere ao pesar a consciência, é porque a lei de Deus tá ali na consciência, né? Então, ela nos acusa daquilo que é o bem e nos impele a fazer o bem. Então, quando a consciência começa a pesar, é que ela está nos cobrando. Opa, peraí, você está indo pelo lado errado. Você está indo pelo lado errado. Você está indo pelo lado errado. E isso fica... É igual, né? Vamos pegar o anjo e o diabinho. Sim. O anjo tá ali. Ele tá cada vez mais falando com você. E cada vez mais, né? Peraí. E muita gente que não cultiva bem a consciência acaba ou atrofiando essa voz ou acaba não mais identificando ela. Tá, deixa eu ver se eu entendi, eu consigo concatenar, juntar as coisas. Bora. Então a consciência é, de certa forma, esse órgão do sentido que tu comentou. Perfeito. Que tá anterior à minha inteligência e minha vontade. Antes de eu realizar uma ação, ela tá ali. Exato. E ali é inscrita nela, né, desde o meu nascimento, da minha concepção, a lei de Deus. Ou seja, aquilo que é certo é aquilo que eu devo fazer. Perfeito. Quando a minha consciência pesa, que a gente usa essa expressão, quer dizer que então eu fiz alguma ação, a minha inteligência e a minha vontade fizeram alguma ação que não corresponde a essa lei de Deus que está na minha consciência. Isso. Perfeito. Ou que você fez algo palpável, ou que você deixou de fazer o que Deus estava te pedindo. Porque e você não usou da coragem, ousadia, fé para andar no caminho de Deus, né? Porque então tem muitas pessoas que pensam que não fazendo nada elas não vão pecar. Seria tipo a omissão, né? A omissão, né? Não fazer também é fazer. Sim. Isso. Também é uma escolha. E hoje tem muitas pessoas que decidiram não fazer nada, serem passivas. Sim. Eu não sei se tu ia chegar a falar um pouquinho sobre isso. Pode sobre a questão perguntar. dos tipos de consciência. Sim. Que tem a consciência cauterizada, a consciência laxa. Eu já escutei falar alguma vez, não sei se tu preparou. Não, eu poderia falar, eu só não sei se o nosso tempo cabe tudo isso. Talvez a gente vai pode... falar sobre as 4 características, talvez a gente né? pode ir, Pedro, hoje naquilo que seria mais dentro da obra. Tá, tranquilo. Né? Tranquilo. E se, né, o pessoal... É muita coisa. Viu? Se o pessoal daqui a pouco dizer, que assunto legal, top, né? Você que tá em casa, então... Mais né? Aí a gente entra nesses pontos, né, Então eu vou implantar essa dúvida e a gente deixa para depois. Até porque a gente pode falar da consciência até mesmo trazendo os conceitos de João Paulo II,
né? Da consciência emocionalizada. Então, Sim. tem assunto sobre, tem assunto. É porque quando a gente fala, então, que na minha consciência tá o bem que eu devo fazer, mas tem muitas pessoas que parecem que não percebem mais esse bem. E vão cometendo crimes e coisas erradas e parece que aquilo não pesa nelas, né? Então, por que será que isso acontece? Cenas dos próximos Não é que não episódios. pesa. Tudo pesa. E cobra no seguinte sentido. Por que pessoas vão pro vício? Né? Cada vez mais viciadas em drogas, em pornografia, por que pessoas cada vez mais com a sua saúde debilitada e, né, com N situações na saúde, né, sobrepeso. Porque elas Sim. compensam, né? Porque tudo isso é, vamos dizer assim, no bom estado do ser humano, ele responde à sua consciência e dorme com a consciência tranquila. Então o cortisol tá baixo, Sim. né? A respiração tá harmônica, não tá com o coração palpitando o tempo todo. Por quê? Porque tá em paz consigo mesmo. Opa, né? Então, no bom estado do funcionamento de um ser humano, ele respeita a sua consciência e segue ela e age a partir dela e se movimenta a partir dela. Quando ele não faz isso, é como se ele represasse um rio. E só que esse rio, ele vai pesando. Sim. Essa represa, ela vai pesando. E essa água, além de ficar represada, ela vai ficando podre. Então, a pessoa vai apodrecendo. E ela vai se enfermizando, vai ficando cada vez mais enferma. Sim. Seu rio fluirão rios de água viva. De seu você, ventre, né? Do seu ventre fluirão rios de água viva. Porque no bom funcionamento do ser humano, ele flui. Flui o quê? A partir daquilo que ele é. Sim. A sua consciência e a lei de Deus que está escrita nele. Agora a gente começou a fazer umas viradas, né, Pedro? Isso aí, muito bom. Eu vou me emocionando e vou emocionalizando a consciência e vou continuando. Mas enfim, Tá certo. então nós, né, já fizemos esse próximo passo, que é de dizer o que a consciência teria algo Perfeito. mais a acrescentar, ou já posso partir Não, tá para bom, outro? tá Isso. ótimo, tá ótimo. Eu acredito que para começar, né, o assunto tá bom. E a próxima pergunta, então, tá, nós sabemos o que é a consciência, mas então, como tu mesmo falou, através do buraco é uma ação, a gente tem que Movimento. fazer um movimento, né? Como é esse movimento? Como é viver de maneira consciente, usando essa consciência, né? Perfeito. E é isso que a gente busca abordar no livro, através do quê? De 4 características. A gente, tanto com essas características, busca fazer uma definição ou abrir o diálogo para as pessoas entenderem com a maior amplitude possível o que é a consciência, mas também com essas 4 características a gente busca entender como nós podemos viver se movimentando de maneira consciente. Então, essas quatro características nós definimos da seguinte maneira. Primeira, perceber o lugar interior pelo qual a gente está operando, pelo qual a gente está agindo. A segunda característica é mudar o lugar interior. Então, se eu percebi que estou me movimentando numa direção errada, como é que eu mudo essa direção? Que exercícios eu posso fazer? Que maneiras, que práticas eu posso fazer para mudar essa direção? O terceiro é, mudando a minha direção, ou seja, aquilo que está motivando a minha ação, como é que na prática eu, além de entender, de mudar o meu motivador, eu vou para a ação com isso? Que é a terceira característica, que é integrar os polos, ou seja, o espiritual e o material, a partir do espiritual, né? Dessa mudança. E o quarto é, de fato, uma espiral evolutiva. Como é que eu me mantenho dia após dia nesse movimento? Essas são as 4 características. Então, na consciência que a gente trata no livro para poder viver e responder, né? Como viver de maneira consciente. E essas são as 4 que a gente busca, com alguns exemplos e outras linhas do saber, trazer para as pessoas uma maneira de viver. Bem. E a explicação dessas características, não podemos dar spoiler, e é pro pessoal adquirir o livro e aprender lá, ou a gente vai falar delas aqui? Todas, como é que se diz? Tudo que está no livro não dá para falar hoje, até porque Sim. não temos tempo suficiente. Mas brevemente, a Dani e eu queremos trazer alguns exemplos Alguns exemplos do dia a rápidos, dia, práticos, tá? Show. Só pra gente ter alguns exemplos O Gil aqui. se pediu para mim separar alguns exemplos assim do dia a dia, de quando eu coloco em prática
esse desenvolvimento dessas 4 características para que vocês aí de casa possam associar o dia a dia de vocês e então assim conseguirem também fazer esse movimento consciente, né? A primeira, então, Primeiro exemplo? primeiro exemplo da primeira característica, que é perceber o lugar interior. Eu vou contar agora o caso de uma paciente minha, que eu sempre trago, né, para os meus alunos, meus clientes, meus pacientes, esse caso específico. Eu tenho uma paciente aqui da nossa cidade que ela estava com fibromialgia, dor na coluna, hérnia de disco, sem contar outros problemas de saúde, como pressão alta, tudo relacionado ao estresse. No caso dela, ela estava negando a realidade. Ela não conseguia perdoar uma pessoa da família dela e para ela era inaceitável tamanha ofensa que ela tinha recebido dessa pessoa. Durante a minha sessão, então, além de aplicar os óleos essenciais para aliviar as suas dores físicas, para acalmar a sua mente, eu conduzi ela a conseguir pedir perdão para essa pessoa. Assim como Jesus nos ensinou aos pés da cruz, Pai, perdoe Judas, porque Judas não sabe o que faz. E muitas pessoas hoje que eu atendo me dizem como que eu vou perdoar? Isso eu não tenho como perdoar. E numa conversa eu fui ajudando ela a perceber que ela não perdoar faria com que ela recebesse o peso daquela outra pessoa. E com muito esforço, com muita dedicação, com várias estratégias que a gente utilizou ali na sessão, ela conseguiu liberar o perdão, mas mais do que liberar o perdão, ela conseguiu sentir de novo amor no coração dela. Porque esse negar a realidade fez com que ela ficasse presa naquela situação. E ela contou, depois de 30 dias, ela me mandou um depoimento dizendo que ela tinha conseguido parar de tomar todos os medicamentos que ela tomava há muitos anos. Sim. E eu perguntei para ela o que principalmente tu percebeu que te ajudou. Ela disse foi o perdão. Foi o perdão que eu não conseguia perdoar de todo o meu coração. Da boca para fora eu conseguia. Mas lá no fundinho, toda vez que eu lembrava, eu criticava. Sim. Eu julgava, eu condenava. E eu não entendia quem sou eu. Eu não sou Deus para julgar. A pessoa só cabe a Deus saber o porquê aquela pessoa agiu de determinada forma, né? Então, nós precisamos exercitar esse perdão rápido. Alguém fez alguma coisa para nós, quanto mais rápido a gente aprender a perdoar, mais evoluída está a nossa consciência. A segunda característica... Deixa eu só comentar um pouquinho sobre a primeira. Claro. Então, nessa primeira, o que a Dani contou ali? Que ela atendeu uma pessoa e ajudou a pessoa a entender que não perdoando, a pessoa ia se manter num movimento de destruição. Claro que aqui a gente está resumindo num exemplo. Sim. Mas essa pessoa se fechou. Ela se fechou, ela fechou a sua mente, ela fechou seu coração, ela fechou a sua vontade. E não conseguia mais ver as coisas de uma outra maneira. Que essa é a primeira característica, é essa habilidade que a gente desenvolve de perceber, poxa, mas eu estou fazendo um movimento de criação ou de destruição? E por isso, de maneira simples, a Dani falou sobre o perdão. Mas a gente pode estudar várias coisas, como o discernimento de espíritos, como também a parte de entender, assim, do modo como a nossa mente está operando, o nosso coração está operando, como a gente está agindo com a nossa vontade. E aí, nesse aspecto, a Dani trouxe uma pessoa que fechou a sua mente, fechou seu coração. E a diferença, com a mente fechada, o coração fechado e a vontade fechada, você faz um movimento de destruição. Isso está na obra, em resumo, né? Mas tem toda uma abrangência ali pra gente falar. Quando a gente abre a nossa mente, como essa pessoa conseguiu, durante a conversa com a Dani, e ver com novos olhos, Sim. ela também sentiu algo diferente. O coração dela como abriu também, né? E aí a vontade dela se abriu para fazer algo diferente. Sim. Isso. Então, pegando só esse ponto assim, de como
de conseguir perceber se eu tô com a minha mente, coração e vontade fechado ou com a minha mente, coração e vontade aberto, eu consigo distinguir que movimento eu tô fazendo. Mas isso é só um exemplo, porque a primeira característica é essa percepção, que eu tô fazendo qual movimento. Então, a primeira característica é mais de um autoconhecimento, assim, é de entender o que tá acontecendo. Perceber, eu tô indo pra direita ou pra esquerda? Tá. Isso. É uma percepção de direita ou Isso estava esquerda. fazendo ela adoecer, né? Porque logo depois que ela conseguiu liberar o perdão, muitas outras coisas começaram a fluir na vida dela, inclusive na área profissional, relacional. Muitas coisas começaram a mudar. Tanto é que ela disse, Dani, mudou a minha vida. Não mudou somente a minha saúde. Deus Show. nunca quer mudar somente a nossa saúde. Deus Sim. nunca quer nos curar só fisicamente. Mas Ele quer nos curar por completo. Sim. Isso é uma promessa de Deus para nós. E uma coisa para completar muito importante, né, Pedro? Deus quer nos salvar, mas não quer nos salvar sem nós. Sim, Então, nesse ponto de... verdade. Aí, uma das motivações dessa obra é, de fato, você tá conseguindo entender se tá contribuindo ou não? Sim. Esse é um dos porquês. E aí, saber essas características é distinguir. Eu tô cooperando ou tô indo contra essa salvação? Vamos falar da segunda? Interessante. Posso falar? Pode Me falar, deixa Pedro? falar? É que a gente tem bastante assunto, né? Meu Deus, gente, tá difícil. Tá Eu falo, difícil. tu fala. Tá difícil aqui com esses dois, Disputa, né? Levanta a mão, eu falo, tu Vou fala. levantar minha mão agora pra falar, Eu tô me então. segurando, eu vou só anotando que eu queria falar isso, só anotei pra Então, não... vamos lá, gente. Vai ficar pro segundo, né? tô- Parte 2. Tô só anotando. A segunda característica é após perceber, né? Após aprender o lugar, sobre o lugar interior que você está atuando, se você está atuando num lugar de destruição ou de criação, se você está andando por fé ou por medo, então você conseguir mudar o seu estado interior. Para isso, eu vou contar a história de uma aluna minha, de aromaterapia, que há 3, 4 anos atrás, eu estava dando um treinamento aqui no nosso espaço. E, do nada, um pouco antes do treinamento, ela me mandou uma mensagem: Dani, não vou poder ir. Não vou poder ir porque estourou o cano aqui no meu banheiro e tem água por tudo que é canto, a cozinha tá cheia de água. E como há mais de 20 anos eu treino mulheres e eu sei que eu preciso desenvolver elas para que elas consigam ter os resultados, uma das coisas que eu mais encontrei na minha caminhada foi desculpas, né? Foi pessoas encontrando desculpas para não fazer aquilo que de fato vai salvar elas na vida profissional, que é porque eu treinava elas naquela época. E quando essa minha amiga, então, me mandou a mensagem dizendo: Dani, eu não vou conseguir vir, eu primeiramente tive que fazer em mim, né, esse movimento. Ok, vou aceitar. Tá, não vem. Só que aí eu pensei, eu dizer para ela não vem, eu tô ajudando ela ou eu tô prejudicando ela? Eu poderia ser passiva, dizendo, tá, não Sim. vem, tá tudo certo. Para mim tá tudo bem, tu não vir, né? Mas eu tive que exercitar e me questionar. Eu devo me esforçar para que ela venha? O que eu posso fazer, então, para que ela tenha consciência? Porque realmente pode ser que ela realmente não tem como vir. Sim. Mas será que ela fez o exercício de fato, analisar as possibilidades? Então, nesse momento, a primeira coisa que eu fiz, Pedro, foi questionar ela. Eu disse assim: fulana, tu já pensou em alguma opção do que tu poderia fazer para então conseguir vir? Ai, não pensei em nada, Dani, não tenho o que fazer. Ou seja, a primeira coisa, ela fechou as possibilidades. Quando a gente fecha as possibilidades, não vem nada. Mas quando eu perguntei para ela, de repente tu podia falar com o teu esposo, não tem outra pessoa que talvez poderia ficar aí no teu lugar para tu não perder essa aula, que é tão importante para ti. E ela disse: ai, Dani, é verdade, eu vou pensar um pouquinho, daqui a pouquinho eu te ligo. E aí ela veio na aula. Só que quando ela chegou na aula, no final da aula, quando a gente pergunta, né, por que foi importante você estar aqui, o que você aprendeu, ela disse: eu aprendi que para tudo na vida não existe só uma opção. Sim. E ali ela aprendeu que ela poderia mudar o lugar interior dela. E isso serve para tudo, Pedro. No nosso dia a dia aqui, agora, a gente pode ir para um lugar de destruição ou a gente pode optar: não, isso vai ajudar.
Isso é a vontade de Deus, não só para mim, para o meu ego, mas isso é a vontade de Deus para as pessoas que estão nos ouvindo, para o propósito maior daquilo que Deus quer emergir através dessa situação na nossa vida, né? Então, ali eu fiquei muito feliz dessa menina ter conseguido mudar o seu lugar interior e Sim. assim ela conseguir não só vir no curso, porque isso não tinha a ver só com ela vir no curso, mas essa mudança nos ajuda para tudo no nosso dia a dia. Perfeito. Quanto mais nós aprendemos a resolver problemas, não só os nossos, mas os dos outros, mais nós crescemos. Foi o crescimento dela. Ela se Isto. abriu, né? Ela abriu a mente para poder ver novas opções ou ver o que poderia ser feito. Eu que trabalho essa- com vendas, né? Hoje muitas pessoas me dizem, Dani, o que eu faço para ganhar mais? Para ser mais bem remunerada, né? Eu sempre respondo, aprenda a resolver problemas maiores. Porque o resultado profissional nada mais é do que o tamanho do problema que você consegue resolver. Quanto mais problemas você consegue resolver no mundo empresarial, mais as pessoas vão te valorizar pelo que você está entregando. Então, essa história tem a ver com a característica número 2. É conseguir mudar rapidamente o nosso lugar interior quando a gente percebe que o nosso lugar interior está nos levando para perder e não para construir. Nos afasta, né? Nos fecha, não soluciona. Mas Isso. basicamente é isso. Essa é a segunda. Aí tem a terceira, posso falar? Pode. Se o Pedro... Não, eu falei, eu só tô A terceira anotando. característica é integrar os polos. Além de mudar o lugar interior, é agir. Nesse momento, então, eu vou contar um pouquinho sobre uma experiência minha pessoal. No passado, eu me formei em enfermagem, não atuei na área da enfermagem, porque eu sempre fui uma pessoa muito emocional. Então, eu não conseguia ver coisas ruins acontecendo sem me emocionalizar com aquilo e até mesmo adoecer com isso. O sofrimento das pessoas, assim, a O doença, o sofrimento ao sangue. redor, às vezes estar num ambiente tóxico, pessoas às vezes gritando, falando às vezes mal um do outro. Estar em ambientes que de fato não sejam limpos, puros, né? E hoje eu trabalho praticamente o tempo todo com pessoas doentes, né? Porque eu trabalho hoje com aromaterapia, levando essas práticas de elevação da consciência na prática para os meus clientes exercitarem todas essas práticas ali durante a minha sessão. E muitas pessoas me perguntam, Dani, como tu consegue todos os dias? Porque eu entro em cada casa, em cada casa que eu pego, cada situação que eu penso assim, meu Deus, quando eu chego na casa, como a Madre Teresa de Calcutá. Eu olhei a série dela e muitas pessoas perguntavam para ela, nossa, nesse lugar que tu tá aqui cheio de traficantes, como tu vai levar uma coisa boa Sim. aqui no meio de tudo isso? E muitas vezes eu me pego assim no meu dia a dia, sabe, Pedro? E uma das coisas que eu utilizo quando eu chego na casa dos meus pacientes e muitas vezes eu começo a sentir o que eles estão sentindo, a dor que eles estão sentindo, a primeira coisa que eu faço é exercitar o perdão, né? Porque as pessoas me contam os seus pecados, me contam tudo aquilo que elas fizeram para que elas adoecessem e ficassem naquele estado. E o nosso natural, muitas vezes, é olhar para aquela pessoa do jeito que ela tá ali. E não Sim. com a verdade de Deus sobre a vida daquela pessoa. Que ela é uma pessoa amada, que Deus tem promessas sobre a vida daquela pessoa de fazê-la se curar. Que é o que Jesus de faz com a fazê-la se pecadora caída, restaurar. né? Isto. Então, enquanto aquela pessoa está ali usando o produto, relaxando, meditando em silêncio, eu procuro promessas de Deus no chat GPT, em cima da doença daquela pessoa, e eu fico em pensamento declarando cura sobre a vida daquela pessoa. Muitas das vezes vêm pensamentos para mim, de dúvida. Meu Deus, será que essa pessoa tem saída? Porque quando há dúvida, não há fé. E um dos princípios da cura, segundo Jesus, a tua fé te salvou.
E muitas das vezes, aquelas pessoas que me contratam, a fé delas está tão pequena, elas já estão sem esperança, e muitas vezes o inimigo tenta me atacar para fazer com que eu também perca a esperança. E no momento que eu percebo que eu estou perdendo minha esperança, ou que eu estou sentindo até mesmo as dores daquela pessoa, eu faço esse exercício. Eu procuro passagens bíblicas, porque a palavra de Deus é flecha de 2 gumes, que separa Sim. a alma do espírito. E eu fico em pensamento, fazendo declarações proféticas sobre a vida daquela pessoa, em cima da palavra. Sim. Não declarações proféticas em cima do meu pensamento positivo sobre a vida daquela pessoa, mas em cima da palavra de Deus. Sim. Quando eu percebo também que eu começo a devagar, a pensar o que a pessoa está pensando, eu também faço um exercício corporal, que é o scanner corporal, que é não ficar olhando fixo para a pessoa para sentir tudo que ela está sentindo, porque eu sinto o que as pessoas sentem. Todos mas- nós podemos sentir, né, o que o outro sente. eu não sei se isso acho que é um dom, mas eu sinto que as pessoas sentem tanto de bom quanto de ruim. E quando eu fico sentindo isso, se eu coloco foco nisso, eu pego toda aquela dor e aquela doença da pessoa e eu chego em casa podre, cansada. Mas quando eu faço o exercício do scanner corporal e da respiração consciente, eu consigo dissipar todo aquele mal que está ali naquele ambiente, consigo receber a paz, o amor, a tranquilidade, para conseguir também transmitir isso para a vida daquela minha cliente, minha paciente que está ali na minha frente. Que basicamente é prestar atenção na respiração, não é uma respiração inconsciente, mas é prestar atenção na respiração. Puxar o ar pelo nariz, segurar um pouquinho, soltar pela boca e ir soltando a musculatura, né? E relaxando, para que eu não me influencie pelo ambiente, mas para que eu consiga estar plena e eu influenciar o ambiente. Jesus, Sim. ele entrava em vários lugares Sim. que não era luz, mas ele conseguia transformar as trevas em luz. E hoje eu vejo essas práticas como subir ao monte, né? Todas as vezes que a gente não tá bem, que a gente tá vazio, que a gente não tá cheio de Deus e a gente chega em lugares turbulentos, a gente não está com a armadura, a gente Sim. não está protegido. E muitas vezes a gente pode subir a um monte sem se retirar. A gente pode subir a um monte estando aqui conversando, praticando esse exercício. Tem um quadro muito famoso, não lembro agora de quem é o pintor, mas que é Jesus chamando Mateus na coletoria de impostos. Que era um lugar, assim, que nem tu falou, de escuridão. E daí o quadro mostra Jesus, então, apontando para Mateus e daí a luz de Jesus iluminando o ambiente escuro que legal. estava no Que fundo. legal. E hoje eu vejo que, de certa forma, Deus me colocou Que legal. trabalhar num lugar assim para que eu pudesse me desenvolver aquilo que era mais difícil para mim, né? Acabou se tornando hoje a minha maior fortaleza. Porque Deus me capacitou, mas não na facilidade de eu me esconder dos problemas, mas sim eu enfrentando os problemas. Sim. Que aí tem a ver com aquilo que a gente está conversando, estar disponível para que Deus possa agir através de nós. E essa disposição é um movimento que a gente faz. Então, nessa, né, como é que é na nossa fraqueza Deus nos fortalece, tem a ver com isso. Quando a gente faz esse movimento que a Dani disse da terceira característica, na primeira eu entendi se eu estava indo a favor ou contra Deus. Na segunda, eu me coloquei à disposição. E na terceira, na realidade, eu estou totalmente aberto e vendo o que está acontecendo ao meu redor e deixando Deus me fortalecer para que eu possa agir da maneira como eu tenho que agir naquela situação. Isso. Esse é um exemplo da terceira característica. Pode falar. E outro exemplo, né, de semelhante a esse foi quando
o Gilce estava hospitalizado, né? Muitas pessoas me diziam, meu Deus, para que tu vai vir aqui orar ainda? Porque não tem mais jeito, Sim. né? Não tem mais o que fazer. Muitas pessoas debochavam Pedro quando eu ia lá no hospital orar. E como eu estava exercitando esses exercícios lá no hospital, eu recebia a intuição de Deus de que era para mesmo assim eu orar. Continuar. Né? Porque não era só para o Gilce que eu estava orando, era também para aquelas pessoas que estavam lá no hospital aumentar a sua fé. E depois sim. veio a resposta. Ali eu fui humilhada, porque muitas pessoas debochavam, eu tinha vergonha de orar. Vinha aquela vergonha, meu Sim. Deus, orar em voz alta na frente de todas essas pessoas e eu via elas cochichando. Depois, quando o Gilce estava no quarto, já fora da UTI, veio todas as enfermeiras lá agradecer que aquela situação fez com que elas aumentassem a fé delas, Sim. né? Muito legal isso. E foi lindo isso, tu lembra, né? Sim, que elas foram muito visitar bonito. a gente lá e foi... Ali veio a recompensa, né? Os Sim. humilhados serão Exaltados. exaltados. Muito bem. E agora eu vou falar, então, para não se estender o nosso tempo, sobre a quarta característica, que tem a ver com se manter no movimento de criação. Porque muitas das vezes a gente faz esse processo que a gente acabou falando ali e se perde de novo, né? Não se mantém num processo de Uma perseverança, isso, assim. de Isso. criação diária. Tem pessoas que tiveram um testemunho negativo na vida, né? Desculpa, um testemunho de superação Sim. negativo e depois de superação na vida. Mas o correto, se nós se mantermos nesse processo, é que todos os meses nós tenhamos desertos, todos os meses nós tenhamos milagres. Renovação, né? Renovação. Crescimento. Milagres não deve ser um milagre Sim. de uma vez na vida, outra na morte. Mas nós precisamos trazer esse processo de criação diário na nossa vida para que todos os dias a gente tenha milagres acontecendo. E a quarta característica eu vou contar, então, sobre a minha mudança de carreira, né? No ano de 2021, então, que o Gilce chegou em casa do hospital, eu era diretora da Mary Kay, estava num nível de carreira super elevado, profissionalmente, financeiramente falando. Pedro, eu não precisava mudar de carreira. Mas, quando aconteceu tudo isso com o Gilce, eu e ele nos colocamos num propósito de não fazermos mais nada na vida sem a orientação divina e sem que Deus nos dissesse que era para fazer ou não. E que se fosse da vontade de Deus, nós deixaríamos tudo que nós já tínhamos construído para construir algo novo. Nós não Sim. nos apegaríamos a status, a carreira, a nada deste mundo para fazer a vontade de Deus. Inclusive no nosso trabalho, né? Inclusive no nosso trabalho, né? Então a gente fez esse exercício das características anteriores e houve um sinal sobre a carreira da Dani. Sim. Um sinal que ela deveria mudar e ir para uma área diferente, né? E aí, a partir desse sinal, que mostrou uma direção, que é a primeira característica, nós precisamos também permitir que essa direção acontecesse. Então, no começo, para a Dani foi bem difícil ela iniciar esse movimento de sair de algo que ela já tinha construído, que estava muito legal. Segurança também, né? Porque não foi fácil, né? Então, Foi muito desafiador. ela precisou mudar o estado dela constantemente. Sim. Foi uma morte, foi um luto, né? E aí, a ação dela no dia a dia, que é a terceira característica, teve que ser uma ação coerente. Pô, se a direção é pra lá, você tem que ir pra lá. Sim. E aí, não só ir pra lá num dia, que aí todos os dias ela tinha que fazer a quarta característica, que é retomar aquilo que Deus tinha falado com ela, ficar disponível para isso e agir naquele dia com relação àquilo que a direção tinha colocado. Sim. Então, a quarta característica, ela é muito voltada para isso, a capacidade de retomar aquilo que tem que acontecer, a caminhada, né, e seguir na mesma direção. Falei o que tinha para falar? Posso falar o que eu ia falar? Pode Sobre também. Mas daí a gente quer deixar o Pedro falar Sim. também. Não, eu não quero Já falar vamos nada. finalizar, então. Eu só tô anotando as coisas que eu achei interessantes. Então, tem uma frase que anda comigo há muitos anos já, que é: coloca o pé
que aí Deus bota o chão. Isso desde da minha experiência com liderança de mulheres no ramo empresarial. Muitas pessoas ligavam para mim e me diziam assim: Dani, hoje eu não estou motivada, eu não vou ir trabalhar. Hoje eu não estou motivada, eu não vou ir vender. E muitas vezes, como na época não tinha todos os treinamentos que eu tenho hoje, eu orava muito pelas pessoas. E eu pedia para elas também orarem antes de sair de casa. E na hora de sair para vender, eu sempre ensinava a elas nunca sair para vender, mas sair para aprender. Sair para levar amor, levar alegria, levar paz. Se vendeu, tudo bem, mas se não vendeu, pelo menos elas levaram amor, bem, né? levaram algo bom para as pessoas, né? Por isso que eu sempre gostei muito, Pedro, dessa área de vendas, porque para mim, pelo menos, eu acredito que para uma pessoa conseguir vender de forma honestamente, ela precisa desenvolver virtudes. Sem desenvolver virtudes, ela não consegue fazer uma venda de forma coerente, de forma genuína e que de fato vai fazer o bem para aquela outra pessoa ali que está comprando o teu produto, né? E por isso eu carrego comigo essa frase: coloca o pé, acreditando que Deus vai botar o chão, porque muitas vezes tu não vai ter entusiasmo. Tu não vai saber ainda com quem tu vai falar, para quem tu vai vender. Mas se tu estiver num movimento constante, colocando o teu pé, acreditando que Deus vai botar o chão, no caminho Deus vai te mostrando os outros passos. Então, quando Deus me mostrou que eu deveria largar a minha antiga profissão, eu ainda não sabia que eu ia ser aromaterapeuta, que eu ia ser mentora de mulheres. Eu ainda não sabia. Sim. Eu sabia o primeiro passo apenas. Sim. Deus nunca vai nos mostrar o final. Ele vai nos mostrar um pedaço. E se nós não confiarmos nesse pedaço, nós poderemos não colher os frutos Sim. lá do final. E para isso exige essa sabedoria de nós aplicarmos no dia a dia esse desenvolvimento das características, porque senão nós não aguentamos o processo. Ou não senão fazemos, nós né? adoecemos durante o processo, senão nós não percorremos o processo de forma saudável, ou nós nos perdemos. Nós Sim. não fazemos, de fato, a vontade de Deus durante a nossa caminhada, né? Está aí as 4 Então, características, né? Eu acredito que... Então, é isso, né? É isso É aí. isso. Para não entrar no livro, a gente tentou resumir o mais breve possível. Pra não contar tudo, senão não vai adiantar o pessoal comprar, né? Não, foi só um pedacinho, né? Foi só um pedaço do queijo. Sim. Isso. Então, à vontade, Pedro. Mas, enfim, eu não tenho nada pra falar, eu só fui anotando umas coisas aqui que eu achei bem interessante. Show. Eu queria agradecer, né, de novo vocês por ter presenteado com também um exemplar. Eu já tinha lido quando tu me mandou o documento, mas Sim. agora eu tenho o físico para poder, né, fazer os rabiscos que a gente sempre gosta, né? Show. Infelizmente eu não pude estar no dia que vocês fizeram O lançamento. Vocês sabem que eu gostaria de estar muito, realmente. Tanto eu quanto o João, a gente até Sim. conversou. Sim. Mas, enfim, a gente estava rezando por esse momento e tenho certeza que foi uma graça muito grande na vida de vocês. Amém. Eu acho que em nome da paróquia fica muito, então, o nosso agradecimento, né? Porque eu acho que isso aqui é também um resultado, assim, do processo também da nossa vida espiritual, de forma especial da vida espiritual de vocês, né? Que vai Sim. sendo colocando em prática através do livro como uma ajuda para as outras pessoas, né? Isso. Então, realmente, muito obrigado pela vida de você ser também esse dom, né? Você ser um camelo na nossa vida que nos ensinam a parar de prestar atenção nas coisas ao redor e focar, né? Isso. Então, a gente também, né, como paróquia Sagrada Família, gostaria muito de agradecer o trabalho de cada um. Também, de forma muito especial, né? Se você vai lá na missa, você sempre vai ver eles lá na frente, arrumando as coisas, organizando isso. Tem tal coisa, não, nós vamos ajudar, nós vamos fazer. Sim. Então, é um trabalho, é um casal que se dedica muito também, né, pela nossa paróquia. Então, assim como tantos outros, né? Então, muito obrigado a vocês que estão aqui hoje, de certa forma, representando tantos outros casais também que se dedicam muito pela nossa paróquia. De forma especial, né? Antes da gente encerrar o nosso programa, eu já dou os avisos, depois também a gente vai encerrando.
Para aqueles que então se interessaram, que querem conhecer um pouco mais sobre o camelo, sobre o buraco da agulha, então sobre aquilo que fala o livro, como que eles podem adquirir esse livro? O Gilce vai colocar um link embaixo do podcast. Do vídeo, né? Com o nosso Instagram, então vocês podem estar nos chamando. A gente Isso. vai passar, então, como funciona, né? Bem direitinho. No particular, ali, vocês podem estar nos chamando que a gente conversa, né? E qualquer coisa pode chamar na paróquia lá que eles passam o nosso contato. Isso. E em breve também vai estar disponível em alguns lugares aqui na região e o pessoal que quer ir numa livraria ou algo do tipo adquirir também. E o Pedro nos agradeceu, mas eu gostaria também de fazer um grande agradecimento, Pedro, pela oportunidade, né, que a Paróquia Sagrada Família está abrindo e nos permitir contar um pouquinho da nossa Com história, certeza. contar Com do certeza. nosso trabalho. Como é bacana a gente poder se sentir parte, a gente se sentir valorizado. Então, para mim, assim, de todo o meu coração, eu fico emocionada, muito feliz de ter esse braço amigo, né, da paróquia em nos abraçar junto nesse momento tão especial para nós e abrir para a comunidade, para as pessoas. Se não fosse a Paróquia Sagrada Família, tantas pessoas não estariam recebendo esse conteúdo. Obrigado. Então, assim, de coração, muito obrigada. Amém. O padre estava lá no dia, Sim, né? o padre foi, disse A paróquia umas se palavras. fez presente lá Com também. certeza, as apresentações culturais que teve no dia do lançamento, Coral dos Anjos, muito obrigado, o Ministério Renova-me, a Gabi Neves e o Murilo, que também se apresentaram com músicas, né, cantando, mas também com a apresentação de performance de dança, porque a Gabi é bailarina também, né? Então, abrilhantaram muito. Foi uma soma de talentos muito bonita naquele palco do Centro de Cultura. E para quem quiser assistir, também está na bio do nosso Instagram o link com a gravação do evento, a transmissão. Pode olhar um pouquinho de como foi o momento. Foi tudo muito especial. bonito. Muitas pessoas nos disseram que sentiram uma paz que fazia muito Olha, tempo que elas não que bom. sentiram. Isso. Meus queridos, essa é a Paróquia Sagrada Família, né? É Nós isso aí. somos É uma realmente família. uma família. Como vocês podem Isso ver, aí. cada um se ajudando com Isso aí. aquilo que tem de dons. E, de forma especial, também agradecer mais um membro da família que ajuda com o que tem de dom, a Júlia, que está ali também, Isso, né? Por ajuda trás das câmeras nos ajudando. Então, muito obrigado a todos que, né, participaram, escutaram até aqui, nos acompanharam. Compartilha, né, nas suas redes sociais, com seus amigos, deixa o seu comentário, alguma pergunta. Também, se estiver interessado, né, adquirir o livro, pode mandar também mensagem aqui no comentário. Enfim, a gente vai dar um jeito de chegar Sim, até vocês, com né? certeza. Então, muito obrigado por vocês que acompanharam. Obrigado novamente por terem participado. Obrigado, Pedro. Os avisos de sempre, né? De forma muito especial também a Missa das Famílias, lembrando todo primeiro domingo de cada mês, né? Às 18 horas, na nossa paróquia, tem a missa pelas famílias. Amém? Amém. Amém. Então a gente faz uma pequena oração e assim também a gente se despede de você e também do nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelos dons que distribui a cada um de nós. Pelo dom da fala, pelo dom da escrita, pelo conhecimento. Enfim, Senhor, por todos os dons que nós temos. Que também hoje cada um de nós possa estar, através da tua infinita misericórdia, se aproximando do teu coração e voltando a nossa consciência para ti, que é o autor dela e que é aquele que realmente então imprime essa lei divina nela. Nós te pedimos isso pela intercessão da tua Santíssima Virgem Maria, tua Santíssima Mãe Virgem Maria, que possa também estar nos abençoando. Por isso nós damos glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado a Show. você que nos Nós que acompanhou. agradecemos. Deus Obrigado, Pedro. abençoe e até o próximo episódio. Até o próximo Valeu. episódio. Até o próximo Tchau, tchau. episódio.